Fala, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Pessoal, a Leila tá com bigode grosso, a Leila subiu o tom pra cima do Flamengo, mas deixa ela subir o tom dela, deixa ela recorrer ao Sami Chaldi. O Flamengo é independente, o Flamengo não depende de ninguém, beleza? Vamos ver, pessoal, um trechozinho aqui de agora, ao vivo, né, o All Sport aí, Casa Grande, Lavieri, o Mauro César principalmente, que é muito direto. Não que ele é um baita de jornalista, que ele é flamenguista, não, eu gosto porque ele é direto. E vamos ver também o que o PVC falou ontem sobre isso. Ele fala que não é clubista, mas ele está por aqui. Ele é da mídia paulista, que eu sei muito bem. Eu já vi aquele de camisa de time lá, do time paulista. Ele é paulista, ele é da mídia paulista. Vamos ver esse debate aí, beleza? Se gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente as suas opiniões aqui abaixo nos comentários. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. E concordada pelo Landim lá atrás, mas esse tema específico deveria ter a anuência de todo mundo e o próprio Flamengo votou contra e para a Liga precisa ter unanimidade nas decisões. Essa é a alegação do Flamengo. Ele entende que ele está perdendo 100 milhões com esse acordo se ele estiver valendo, certo? Eu acho que o primeiro ponto, eu acho que a gente tem que deixar de lado qualquer pirotecnia cartolística, digamos assim, porque qualquer discurso do tipo jogar sozinho, isso é bobagem, isso não tem nada a ver. A questão que está sendo debatida, a questão que está sendo discutida na Justiça, ela é muito menor do que a competição em si e o regulamento das competições que dá ao Flamengo, como todos os demais times, o direito de jogar a Série A do Campeonato Brasileiro, que não é organizado por liga alguma, porque não existe liga. Existem dois entrepostos comerciais que negociam direitos de transmissão, mais nada. Uma liga, de verdade, seria a única, todos os clubes da Série A, né, participando e definido, por exemplo, fair play financeiro, que não está na pauta, piso, qualidade do gramado natural, piso artificial, sim ou não. Calote, vai ter calote, vai ser permitido calote, né? Uma série de questões que perde pontos se não pagar, se atrasar salário, tudo isso, até embutido no fair play financeiro e outras questões que são, na minha visão, fundamentais para a criação de uma liga de verdade. Então, não existe. Exatamente. Os dois grupos apenas negociam direitos de transmissão. Isso. Liga, Forte União e a Libra. Ok. A discussão se refere a uma questão menor, que são 30% do valor pago à Libra, que é uma das duas ligas, que, aliás, tem menos integrantes até, né, em relação à outra, a LFU. Só para ilustrar em valores, a Libra toda movimenta 1 bilhão, um pouquinho. 1,300 mais ou menos. 1 bilhão e 300, isso representa mais ou menos 300 milhões. Exato. Esse valor que está sendo Exatamente. discutido. Algo em torno disso, 300 e pouco, enfim, algo próximo disso. Então são 4 parcelas, a primeira foi paga, essa seria a segunda, tem a terceira, tem a quarta. O Flamengo questiona o quê? São 40% que são pagos em partes iguais, 30% pela colocação no campeonato, 30%, mais ou menos o modelo da Premier League lá de trás, é isso, com alguns ajustes para lá ou para cá, né? E 30% na aferição de audiência. Aí o Flamengo apresenta vários argumentos. Por exemplo, o Flamengo vai pouco na TV aberta. Por quê? Porque a detentora dos direitos que compra, ela empurra os jogos do Flamengo geralmente para o pay-per-view, para que o pay-per-view venda mais. Reparar que são poucos jogos que o Flamengo faz no horário da TV aberta, um ou outro. Menos do que outros clubes. Já acontece já há algumas temporadas. Mas o pay-per-view deixou de ser uma ferramenta de medição de audiência. Ou seja, o cara compra o pay-per-view, coloca lá o time que ele torce e isso é utilizado como referência para fazer a distribuição de dinheiro. Não é mais. Então ele argumenta que isso deveria ser utilizado. Enfim, o Flamengo questiona a forma como é feita a distribuição desse 1/3 do dinheiro. A Libra alega que isso foi acordado. Aí o Flamengo fala, tá bom, onde está a minha assinatura? No caso do presidente, então, Rodolfo Landim. Até o momento, a Libra não apresentou essa assinatura. Então o Flamengo entende que se não tem assinatura, não está valendo. E qualquer aprovação de modelo de distribuição dessa receita tem que, segundo o Estatuto da Libra, tem que ser por unanimidade. Se o Flamengo não votou, não tem unanimidade. O Volta Redonda também não concordou. Então, se não tem unanimidade, temos que conversar, chegar num acordo. O clube alega que tentou, já acho que 2 vezes, né? E não houve diálogo, não houve acordo. Então, criou-se um impasse e ele foi para a Justiça. A obrigação do presidente do Flamengo é defender os interesses do Flamengo. A obrigação da presidente do Palmeiras é defender o interesse do Palmeiras. É cada um por si, gente. Não existe o bem contra o mal, o malvadão e os bonzinhos, os anjinhos de cachinho dourado, o diabinho. Não tem nada disso. É todo mundo pensando em si. E a ideia de jogar sozinho poderia ser substituída pelo seguinte: Flamengo, você quer sair da Libra? A gente faz uma rescisão amigável aqui, você sai da Libra e vai cuidar da sua vida, cuida dos seus jogos. E aí você vai na Globo, que comprou os direitos, e fala, Globo, lá atrás já perdemos o Corinthians para a Liga Forte União, agora não temos mais o Flamengo. E aí você vê como fica. Simples assim. Isso seria muito mais razoável, na minha visão, do que essa
as farpas, essas notas, essas coisas todas, que acabam dando, na minha visão também, muita visibilidade para dirigente de futebol, quando acho que a discussão nem deveria envolvê-los assim com tamanhos holofotes, sabe? Seja qual for o dirigente. Tá? Seja qual for o dirigente. Então, o que acontece é isso, é só mostrar lá o documento provando que assinou. Se assinou, você não assinou. Se não assinou, acho que está no direito do clube de tentar brigar por aquilo que ele julga que é certo. Lembrando que o Flamengo ele deixou de ganhar cerca de 100 milhões com esse acordo. O Landim aceitou. O Landim é muito criticado pelos rubro-negros justamente por ter aceito isso. Tá? Por ter aceitado isso. Agora, se não está aprovado, se não teve unanimidade, se o papel lá com a assinatura do Landim não aparece, então quem tem razão? A justiça que tem que determinar. E se o pleito do Flamengo não fosse minimamente justificável, a justiça não acataria. Da mesma forma que alguém pode conseguir caçar, eliminar, e isso deve se arrastar por muito tempo, que tudo indica. Agora, essa versão do bem contra o mal, a vilanização, a demonização, pelo amor de Deus, né, gente? Menos, né? Menos. Isso está rolando direto, né? Muito bem. Queria ouvir o Danilo sobre isso, até sobre as palavras da Leila. Eu estou aqui na minha frente com o texto de hoje, ou de ontem, que o Rodrigo publicou, que está bastante detalhado o passo a passo, como foi, como não foi, tem os documentos lá, ele teve acesso à ação e tal. E em parte do texto, tá lá que na ideia, ou no pedido, na exigência do Flamengo, ele passaria a ganhar mais do que ele ganha hoje e também os outros clubes passariam a ganhar menos. Esse montante dos 300 milhões. Depende, na verdade. Tem até uma possibilidade de Palmeiras e São Paulo ganharem mais também junto com o Flamengo. Não tão mais quanto, mas tem a possibilidade de Palmeiras e São Paulo ganharem mais. Eu acho que, primeiro, essa questão da Leila ter falado, jogar sem o Flamengo e tal, e de ontem, como eu tinha dito, eu acho que é um movimento que naturalmente vai se esvaziar. Se fosse amanhã a assinatura do contrato, a gente poderia debater se isso acontece ou não, uma assinatura sem o Flamengo, mas como há um contrato em vigor até 2029, acho que realmente é mais uma questão política, assim como a gente não pode tirar da equação que o BAP também está fazendo movimentos por uma questão política para mostrar que o Landim estava errado e tal, assim como ele está refazendo o plano do estádio, tem muita questão política dentro do Flamengo também. Inicialmente tinha a versão de que o Flamengo não assinou nada, aí depois o Rodrigo Matos até trouxe, né, dizendo que a própria gestão BAP reconhece que houve uma assinatura, vou até ler o texto aqui, a gestão BAP reconhece que a assinatura de Landim no Estatuto da Libra que trata pela divisão da audiência, mas entende que o critério tem lacunas que o tornam inaplicável. E aí essas lacunas são a questão da unanimidade e tal, mas o próprio texto diz que a gestão BAP entende que há uma assinatura do Landim no Estatuto da Libra que trata por divisão de audiência. E aí hoje o Rodrigo traz mais detalhes desse processo, mostrando que há um debate sobre a unanimidade, como disse o Mauro, que o Volta Redonda também votou, e que os clubes, principalmente os clubes menores, os que mais precisam do dinheiro, estão questionando no momento o Flamengo inicialmente tinha tentado uma ação na Justiça, não conseguiu, e conseguiu uma liminar no Tribunal do Rio, que tem o histórico que a gente sabe na questão do Edinaldo e tudo mais, tem um histórico, digamos, polêmico recentemente. E aí o Flamengo conseguiu se eliminar 12 horas antes do pagamento e que acaba estrangulando um pouco dos clubes, especialmente os clubes que precisam mais de dinheiro, nem tanto o Palmeiras, mas o Santos, o Grêmio, o próprio São Paulo, que a gente sabe que estão os clubes que estão mais em dificuldade financeira. E aí é esse o ponto que o Mauro falou, se o BAP entende que tem que defender os direitos dele, ok, se a gente entende que poderia ter um pensamento coletivo, acho que aí a discussão muda um pouco. Mas a discussão coletiva nunca existiu. E também é verdade, porque sempre que a gente vai discutir alguma coisa de uma forma coletiva, cada um puxa a sardinha para o seu lado. A gente cansou de falar aqui, quando a discussão, todos os clubes se uniram para conversar sobre o gramado sintético, na véspera eles se uniram para conversar, no dia da reunião na CBF, eles desistiram. E não foi que o Palmeiras, o Atlético Mineiro e o Botafogo desistiram porque tinham sintético. O São Paulo desistiu, o Corinthians desistiu, os clubes que têm gramado natural não quiseram discutir, porque eles preferiram discutir quanto eles iam ganhar com placas. Então, vamos fazer um acordão aqui, sintético a gente não discute agora, e vamos discutir as placas. Então, assim, já teve essa discussão. Lá atrás, a Liga, quando era um movimento ideal, eram uns 40 clubes juntos, os 20 da Série A, os 20 da Série B. Não rolou um acordo, a gente teve esses dois grupos, teve essa divisão, e mesmo o Flamengo, quando entrou na Libra, ele inicialmente também não concordava, e demorou muito para o Landim concordar com essa perda do dinheiro. Sim, o Brasil nunca viu uma discussão coletiva. Historicamente, há sempre gente pulando do barco, gente traindo alguém e tal. Mas, neste momento, a gente tem, por conta da
ineficiência dos clubes, uma discussão de fair play sendo feita na CBF, há um projeto sendo tocado, com a ajuda inclusive do Grafietti e tal. Então há um projeto de fair play sendo tocado sem a participação efetiva dos clubes. Os clubes meio que estão sendo passageiros no navio, vendo ali o que a CBF está planejando e o que a CBF vai apresentar. E nessa questão da TV, a gente estava vendo um modelo parecido de uma divisão em que o maior ganharia no máximo 3,5 vezes mais do que o que menos ganhava, que é parecido com o que a gente tem na Premier League, na Espanha e por aí vai. E agora essa briga provavelmente vai colocar tudo por água abaixo. O que os clubes questionam muito é o porquê o Flamengo, em vez de discutir na Câmara Arbitral, que é o que está previsto lá no regulamento da Libra, preferiu ir para a Justiça, tomou um primeiro não e foi para o Tribunal do Rio de Janeiro para conseguir se eliminar 12 horas antes do pagamento. E aí já... Não existe, é bom deixar claro, nenhum movimento real para a criação de uma liga de clubes que organize o Campeonato Brasileiro. Não existe, não há. Você tem 2 grupos que negociam direitos de transmissão. Na Liga Forte União, inclusive, alguns clubes adiantaram lá um percentual por 50 anos. Antecipação de receita por 50 anos. Quer dizer, talvez os presidentes desses clubes, no momento que terminar esse prazo, nem tenham nascido. Tem pessoas que até lá tenham 40 e poucos anos, os caras não nasceram ainda. Exato. Vai nascer daqui a algum tempo, vai lá daqui a 50 anos, aos 44, 45, 49, sabe? Aí o cara é presidente, quando foi que assinaram esse negócio aqui? Eu nem era nascido. Eu não existia. Quer dizer, olha que loucura, é muito tempo, né? E os clubes anteciparam Inter, Botafogo, acho que Fluminense, enfim, aí tem percentuais que variam, assim de cabeça eu não vou lembrar. Então não existe esse movimento na prática. Era 20%, mudou para 10%, quase todos. Para 10%, exatamente. No início era 20%. Então, você tem aí 2 blocos que negociam direitos de transmissão. Mais nada. Mais nada. E, assim, um exemplo de desunião recente que, assim, me chama muito a atenção foi quando a CBF fez esse absurdo que foi essa mexida no calendário. E prejudicou terrivelmente 3 clubes que estavam na Libertadores, os 3 remanescentes do Brasil na competição. O São Paulo, o Palmeiras e o Flamengo. Aí o Flamengo chiou. O Palmeiras e o São Paulo concordaram. É óbvio que para os jogadores, para as comissões técnicas, não foi bom. É óbvio. Se você tem semanas livres de Copa do Brasil para você recuperar atletas, treinar seus jogadores, um respiro, e de repente você pega aquelas semanas e enfia jogos do Brasileiro para jogar a Copa do Brasil lá para dezembro, e o Brasileiro que terminaria dia 21, acaba no dia 7, 2 semanas antes aproximadamente, é claro que você sufoca esses 3 times e você os prejudica. E 2 deles concordaram com a CBF. Isso é política, mais nada. É que, por outro lado, os caras preferiram não terminar a temporada dia 20 para prejudicar 26, né? Tem os 2 lados da balança. Não, sim, eu estou dizendo na questão dos clubes. O Palmeiras e o São Paulo concordaram com a CBF porque é uma questão política. Eu não quero brigar com a CBF. Ou não? Não é isso? Para mim é muito claro. Eu não quero brigar com a CBF. Estão pensando neles. Por uma razão política, eu não quero atrito com a CBF. O Flamengo reclamou. A lógica seria os 3 falar para a CBF, que é isso? Espera aí, mas lá. E esse exemplo, como esse calendário que vai ser anunciado, pelo amor de Deus, gente, vamos parar com essa bobagem de os clubes assinam. Os clubes não assinam nada. A CBF faz o seu calendário, enfia a goela abaixo, toma e acabou. E faz, inclusive, mudanças com a competição em andamento, que foi o que aconteceu agora. No caso específico da Copa do Brasil, o Flamengo tratou a Copa do Brasil como uma competição secundária. Será que ele o faria se soubesse que seria ela decidida só em dezembro, após o Brasileiro e a Libertadores terem se encerrado? Não sei, talvez tratasse de outra forma. E o Palmeiras talvez também tratasse como secundária, não fosse o Corinthians o seu adversário na fase em que caiu da competição. É claro, por ser o Corinthians, o Palmeiras foi com tudo. Jogou com reserva no Brasileiro, mas se fosse um outro time, talvez não fizesse isso. Talvez também falasse, não, vou priorizar o Brasileiro e não a Copa do Brasil. Exatamente. Ou seja, até as escolhas dos clubes, elas são feitas num cenário que se altera em função do interesse da CBF, que quis resolver o seu problema, que tinha ali esse problema no calendário, que se um brasileiro ganha a Libertadores, a possibilidade ainda é bem grande, eu diria, né? São os 2 favoritos, né? A conquistar o título, ainda são, sem dúvida alguma, o Palmeiras e o Flamengo. Tem lá o Intercontinental, que está grudado no final do campeonato. Os caras vão ter quase que se teletransportar lá no Catar, né? Onde vai ser no Catar. Porque vai ser tudo muito em cima, como foi no passado com o Botafogo. Ele ganhou e logo depois já teve que viajar. Então, assim, não existe essa ideia, não, vamos clicar, não tem liga. Na realidade, o futebol brasileiro teve a grande oportunidade, o Casão ainda jogava, em 87, na Copa União. 5 anos antes da Premier League ser criada. E os caras não conseguiram fazer. E na época, por quê? A CBF chega e diz, eu não tenho condições nem financeiras de organizar o campeonato. Os clubes pegaram o peão na unha, organizaram,
A Coca-Cola patrocinou, os clubes que não tinham patrocínio na camisa tinham do refrigerante, até pintaram a marca no grande círculo. E depois aí a FIFA, não pode, aí botaram na beira do gramado e tal. Ou seja, foi um negócio muito inovador, muito arrojado para a época. Gente, não havia nem a Premier League. O futebol inglês nessa época era jogado naqueles campos horrorosos de lama e tudo mais. Isso muda no começo dos anos 90. E o Brasil estava na vanguarda. E não houve naquele momento. Dificilmente vai acontecer. Pessoal, vamos agora contextualizar o que aconteceu ontem, né? Essa fala aí, que o PVC falou ontem, a Leila ainda não tinha dado essa colocação, deu após esse programa aí, 1 hora depois. Vamos ver antes o que o PVC já tinha falado sobre isso aí, que estão com medo. Não, a questão é não mudaram. O que aconteceu de sexta-feira para cá foi o Alberto Guerra do Grêmio deu uma declaração no Rio Grande do Sul dizendo que o movimento do Flamengo leva a uma unidade maior da Libra com a Liga Forte União, que era um movimento que tem a ver com o memorando de entendimento. Internamente se fala, e o Marcelo Teixeira desmentiu, mas houve uma aproximação do Santos com a Liga Forte União. Muita gente está dizendo, em off, que o Santos bateu na trave de fazer o movimento que o Vitória já fez, de anunciar que no próximo contrato ele vai para o outro lado. Mas o Marcelo Teixeira disse, não, isso não está acontecendo. O que está acontecendo é que nós temos uma tentativa de unidade da Libra com a Liga Forte União. Então, o que acontece? Aí é a minha leitura, tá? O movimento do Flamengo faz com que se olhe com mais carinho para a unidade das duas ligas. E se o Flamengo não quiser participar, não tem problema, a gente faz os 39. Só que isso ainda esbarra no Palmeiras. Acho que mais do que no São Paulo. Não só, né, PVC, tem uma briga na Série B em curso, né? Briga na Série B que envolve vários clubes que estão pedindo dinheiro na CBF. Mas aí tem ficou claro de onde vai sair o dinheiro para bancar a Série B, né? Mas daí tem um ponto. Se eu puder falar, eu até complemento. Não, eu só ia te colocar um dado da questão da Série B. O que a Liga Forte União argumenta é que o caso da Série B ficou amarrado pelo contrato anterior com o CBF e Brax e que está resolvido a partir de 2027 e com um subsídio para 25 e 26 de 200 milhões de reais, que isso teria apaziguado os ânimos na Liga Forte União. A informação que eu tenho é que eles continuam pedindo dinheiro na CBF, apesar deles terem um contrato na Liga Forte União. Informação que foi reafirmada hoje, então tem uma questão na Série B. Mas assim, falando aqui da questão do Flamengo, o discurso de que o Flamengo vai ficar sozinho e 39 clubes vão se unir contra ele acontece desde o início que foi montado a Libra e a Liga Forte União. Eu já ouvi várias vezes essas informações em off dizendo que o Flamengo ia ficar sozinho, que todos os outros 39. Vamos ver se vai acontecer dessa vez. O que a gente vê claramente agora é que os clubes da Libra estão muito irritados porque eles tiveram o dinheiro bloqueado. Por que o dinheiro foi bloqueado? Qual é a argumentação do Flamengo na justiça? A argumentação é que o critério de audiência, que é o que está em discussão, 30% do contrato de 1 bilhão e líquido dá 1 bilhão e 50 milhões, né? Que esse critério não foi detalhado. Ele foi aprovado inicialmente em setembro, muita gente já falou, o Landim assinou, fato, em setembro houve uma aprovação prévia de um critério, que é um critério que diz que 50% de cada um dos jogos é dividido, né, entre os dois clubes, e que aí é que é a questão, você tem que ter isso dividido por plataforma de acordo com o que cada plataforma gera no contrato. Só que o contrato é global, ele é para um valor inteiro. Então, o entendimento do Flamengo é que você precisava ter um detalhamento de como ia funcionar, porque a regra não dava para ser aplicada do jeito que ela estava escrita. Tanto isso se comprova como sendo verdadeiro, que a Libra fez uma assembleia para aprovar um critério e depois fez outra assembleia de continuação para aprovar um critério. Inclusive, na primeira reunião da Libra, ela fala assim, deliberar sobre o critério de audiência e tal. Ela fez uma audiência, uma reunião para poder aprovar um critério. Se já tivesse tudo certo, não precisava aprovar critério nenhum, né? Vamos colocar aqui. E a argumentação do Flamengo é que, pelo Estatuto da Libra, todos os clubes relacionados à divisão de dinheiro, eles têm direito de veto. Só pode ser aprovado por maioria. Então, é isso que ele levou para a Justiça. A Justiça deu razão ao Flamengo? Ela ainda não deu razão, ela deu uma liminar dizendo que ali tem uma discussão válida. O mérito, ou seja, o que é
quem está certo, vai ter que ser discutido uma corte arbitral, uma corte de arbitragem que é onde se discute esse contrato, está previsto lá no contrato. A arbitragem vai dizer o que acontece. Mas, por enquanto, você tem um bloqueio até que você tenha uma resolução. A Libra pode conseguir derrubar essa liminar. Tem 3 caminhos a partir de agora. A Libra derrubar essa liminar, e aí vai ser recebido 77 milhões que estão bloqueados e o dinheiro que está até o fim, e vai continuar uma discussão na corte arbitral. A justiça não derrubar essa liminar, e aí, não derrubando, isso vai entrar na corte arbitral, e tem uma opção dos clubes esperarem acabar o que a corte arbitral diz, quem que tem razão nessa discussão, ou vai ter que ter um acordo entre as partes. É esse o caminho, essa é a discussão Libra e Flamengo. Agora, se a Liga Forte União e a Libra, elas já estão em movimentos de digamos assim, de se unirem desde o início do ano. Sim. Já fizeram um contrato de Série B juntos, já venderam os direitos de TV internacionais juntos. Agora, eles se unirem para se transformar em uma liga como o MOU, como foi proposto no início do ano, até agora não andou. Porque, por exemplo, a Leila, e até a última vez que eu não perguntei para ela nessa semana, mas a última vez que ela era contra. E o Corinthians também era contra. Então, se os dois tiverem mudado de posição, pode haver esse isolamento do Flamengo. Eu ainda não tenho, confesso, informação de nenhum dos dois, do Corinthians e do Palmeiras. Se tiver uma informação que eles mudaram de posição depois da briga do Flamengo, aí pode ter um andar para esse lado aí. Enquanto isso não acontecer, essa liga, digamos assim, com todo mundo reunido, ainda não parece ser tão palpável assim. Não é mesmo. Embora tenha declarações como o do Alberto Guerra de sexta-feira, que ele fala taxativamente numa entrevista no Rio Grande do Sul, falando: isto pode nos levar a avançar em direção a isso. O que eu acho mais espantoso é que ali, porque assim, os clubes estão falando o seguinte, os clubes entendem que tem uma discordância sobre a questão da audiência. Só que eles estão dizendo, cara, não vão bloquear o dinheiro. A gente tem que rediscutir isso e não bloquear o dinheiro de todos, porque isso vai asfixiar todos foi eles. discutido durante 8 meses. Todas as vezes que o Flamengo deu opinião, foi ignorado dentro da reunião. Durante 2 anos e meio. Durante 8 meses. Os caras, a gente está aprovando aqui e você, o seu voto não vale nada. Aí ele vai apoiar a justiça. Entendi. Durante 2 anos, o que eu acho mais espantoso é que durante 2 anos e meio, a Libra discutiu isso. E não conseguiu chegar a um consenso. Porque depois de 2 anos e meio discutindo que a Libra é melhor, porque a Libra não sei o que lá, porque a Liga vai renegociar com a Globo, porque a Liga não sei o que lá, a Libra não consegue ter um consenso sobre o critério de audiência. É inacreditável isso. E a minha dúvida é, no momento, claro, né, agora a gestão já mudou, agora o BAP assumiu, o Landim saiu, mas no momento em que o Landim assina. Ele não coloca isso em pauta? Tipo, isso aqui não está claro ou não concordo com isso? Não é a única discordância do BAP em relação à assinatura do Landim, né, Rodrigo? Então, a informação é a seguinte, foi feito esse critério, eu tenho até o documento aqui do que foi aprovado, né, nesse negócio. Ele diz o seguinte, 50% para cada time da audiência de cada jogo, de acordo com cada plataforma. E aí o problema é esse que eu estou citando, que você não tem como calcular o que é de cada plataforma. Então você teve um problema de redação. Há uma informação de que a direção do Flamengo teria aceitado isso de boca. Teria aceitado de boca o critério que é hoje o que eles chamam de cenário 1, que é o que a Libra acabou aprovando. Só que não tem um documento assinado disso. A argumentação do Flamengo cai por terra. Agora, se não aparecer, você não tem um documento dizendo assim, olha, aceitamos aqui que seja divididos X receitas por tais lugares e o critério funciona desse jeito. É essa discussão jurídica que está posta aí. O PVC tem razão quando ele fala assim, olha, se redigiu, fizeram assembleias e se redigiu, e você está numa enorme confusão de regra que os dois lados não concordam sobre o que foi aprovado. Mas aí se os dois lados não concordam, vai para a justiça. Isso não aconteceu com milhões de coisas em todas as disputas que acontecem. Eu acho que é legítimo que o clube entenda que foi prejudicado e foi para a justiça. Eu acho justo. A questão só que os clubes não acham justo é o bloqueio. Sim. Porque para o Flamengo tem um peso esse bloqueio, para os outros clubes tem um peso muito maior. Né? Os outros clubes dependem muito mais desse dinheiro do que o Flamengo. Mas a partir do momento que o dinheiro foi distribuído, aí não adianta mais nada provar nada. O dinheiro já foi pago de acordo com o critério anterior. Você vai para a justiça do mesmo jeito. E é ruim porque enfraquece a questão da Liga. Eu pago a minha prestação. Eu pago a prestação em juízo. Mas assim, se eu assinei um contrato para comprar um apartamento... O dinheiro está pago em juízo. Se eu comprar um apartamento, se eu comprar um apartamento e não li a linha fina do contrato,
e eu for pra justiça, eu vou deixar de pagar o apartamento ou vou perder o apartamento? Então eu Você vou pagar a paga prestação. e a pessoa que vendeu não recebe, PVC. Se eu for injusto, Questionando e você consegue uma decisão judicial, a outra pessoa não recebe. pode não receber. Mas se o financiamento for com o banco, quem não vai receber é o banco. Eu não vou asfixiar o banco. Aí agora aí o PVC ficou, tipo aí, ele foi, não vou dizer que ele foi desmascarado, mas ele ficou sem graça, né? O Rodrigo aí acabou explicando a situação. O dinheiro está retido, o dinheiro vai para a mão dos clubes, só que o Flamengo foi para a justiça para tentar resolver de uma forma que não estava tendo retorno dos outros times, porque os outros times já temiam isso, já temiam que o Flamengo saindo, eles sabiam dessa retaliação. Agora, incrível, tudo isso, agora eu pergunto, pô, velho, por que essa preocupação? Se a Premier, que é a LFU e a Libra, elas transmitem mais jogos do Flamengo, né, que divide das transmissões, por que esses times não procuram melhorar para ter mais visibilidade? Porque, pessoal, o Flamengo já sabe que ele tem uma torcida tão grande e apaixonada que a torcida do Flamengo é a maior torcida do Brasil, pô. Depois vem a do Corinthians. Por isso que o Corinthians também não tá fazendo tanto estadalhaço, né? Pô, eles ficaram em uma situação, tipo, eles ficaram ali mamando na teta do Flamengo. E agora o Flamengo, pô, tá errado isso aí, pô. Tô ganhando a mesma coisa e tem mais gente assistindo meus jogos. Então, cada um agora, cada cachorro que lamba a sua ferida. E o que aconteceu? A mídia paulista, juntamente com Leila, e a mídia foi no vácuo, a mídia paulista foi no vácuo, sem procurar, sem preceitos, como o Rodrigo falou aí. Cadê o documento liberando essa situação? Ele não tem documentação. Então, para a justiça, fatos são melhores, melhores que argumento. Se ele tiver a comprovação documentada, né, e assinada, beleza. E não é a primeira vez que o Flamengo vai para a justiça. Então, como a gente escutou aí, o Flamengo a primeira vez tomou não. Aí recorreu para a corte, né, lá do Rio de Janeiro. Então agora está em análise. Então eles já estão com medo, porque vamos supor, jogo do Flamengo. Por que o torcedor do Flamengo vai querer assistir o jogo do Cruzeiro, cara? E se a gente for olhar, isso é melhor para o torcedor, porque o torcedor vai assistir o jogo que ele quer assistir. Ele vai pagar um valor justo para o time dele. Não vai pagar um pacote de 300, 200 reais para assistir todos. O cara vai pagar. Então, o cara é obrigado a pagar todos, é isso. Esse é o medo entendeu, pessoal? Esse é o medo deles. Eles querem obrigar a gente a assistir todos os jogos, até do time deles, sendo que a gente não torce pro time dele. Já explicado isso aí. Pelo que eu entendi, foi isso aí. E quem transmite isso aqui é a LFU e a Libra. O Flamengo quer cair fora da Libra, acho que é para a LFU. Aí eles estão nessa agonia, dizendo que o Flamengo vai quebrar contrato e acaba agora em 2026. Só que o Flamengo já quer, porque o Flamengo já aguentou muito tempo isso. E agora não quer mais, beleza? Então, espero que vocês tenham resolvido isso logo, porque o torcedor do Flamengo não quer ficar sabendo que o Flamengo tá na justiça. A gente quer saber que o Flamengo tá focado aí no Brasileiro e na Libertadores, né? Entre campo amanhã e para ganhar, beleza? Enquanto isso, vamos continuar trazendo conteúdo para vocês relacionado ao Flamengo, a tudo que rolar sobre o Flamengo, beleza? Tamo junto. Se gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comente suas opiniões aqui abaixo nos comentários.